Casper Ciência. Olá, sejam super bem-vindas, super bem-vindos ao nosso Casper Ciência. Hoje a gente trouxe 3 pesquisadores, 2 pesquisadoras e um pesquisador, né? A Beatriz, a Isabela e o Eduardo, que vão falar sobre um tema que tem muito a ver com o nosso cotidiano. Eles vão trabalhar ou trabalharam esse tema na pesquisa, sobre comunicação, mídia e religião. As 2 pesquisadoras fizeram um trabalho voltado, tiveram um foco voltado às religiões de matriz africana, né? Então, a gente vai começar primeiro agradecendo a presença de vocês e perguntando primeiramente para as 2 aí, para vocês falarem um pouco sobre o tema da pesquisa. Oi, pessoal, eu sou a Beatriz e eu fiz a minha pesquisa sobre a visibilização das religiões de matriz africana nas telenovelas da Rede Globo, justamente com o intuito para tentar perceber se elas perpetuam os estereótipos que a gente vê na sociedade. E você, Isabela? Eu sou a Isabela e a minha pesquisa foi sobre a mediatização da Umbanda e a inserção da denominação no campo religioso. E eu foquei principalmente na questão da Umbanda nas redes sociais. Então eu estudei sobre o Alain Barbieri, que é um sacerdote umbandista que tem o maior canal de Umbanda do país no YouTube. E aí eu analisei os vídeos dele para entender como é que a Umbanda, que é uma religião que não faz proselitismo por princípio, então ela não faz a conversão de fiéis, como que ela se coloca na mídia e como que ela faz para trazer mais fiéis, para manter ali a base dela e se colocar na mídia, fazer a, entre aspas, propaganda que ela não faz, mas como que é essa imagem que ela perpetua. Muito legal o estudo de vocês, porque a temática sobre as religiões de matriz africana, né, é pouco, pelo menos no campo, né, da mídia, da comunicação, não é tão tratada, né, ou não como merece ser tratada, né, em termos de aprofundamento e conhecimento. E você, Eduardo, você foi por uma outra vertente. Eu, pegando aí um gancho da Beatriz, eu também fiquei um pouco preocupado com os estereótipos, mas pensando no caso dos evangélicos, porque durante o governo Bolsonaro de 2019 a 2022, a gente teve uma produção de notícia muito intensa sobre os evangélicos, mas não notícias exatamente sobre religião, notícias sobre política falando de religião, porque a religião e a política, né, se misturam cada vez mais aqui no Brasil. Então, eu quis pesquisar essas notícias sobre os evangélicos da percepção dos produtores. Eu fui falar com uma jornalista da Folha de São Paulo, que escreve sobre religião lá pro jornal. Também falei sobre uma outra jornalista que ela tem um coletivo de fact-checking, o coletivo Bereia, coletivo de fact-checking sobre notícias sobre religião. E aí eu achei muito interessante ver a questão da objetividade e da subjetividade. Como que a perspectiva pessoal da pessoa sobre religião interfere no jeito que ela escreve sobre religião na notícia. Muito legal. Então a gente tem aqui uma pesquisa que vai abordar a telenovela, né, a representação das religiões de matriz africana na telenovela. Uma outra pesquisa que vai abordar aí, nesse caso, a religião no YouTube, do Barbieri, exatamente, né? Como é que o Barbieri dissemina, né, a ideia, né, todo aquilo que diz respeito à religião de matriz africana, a Umbanda. E você, né, foi para um outro caminho, trazendo aí a perspectiva dos jornalistas, né, aqueles que escrevem sobre a temática, né, como é que eles se situam, como é que eles veem, né, e como eventualmente eles podem reproduzir preconceitos, né? Eu acho que você também está nesse mesmo campo dos estereótipos, dos preconceitos, e no caso específico da Isabela, ela já vai por um outro caminho para tentar entender como essa religião ela é disseminada, né? Bom, muito bacana, e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi esse processo da pesquisa, né? Como foi essa trajetória, aquilo que a gente denomina metodologia da pesquisa. Você quer começar, Eduardo? Beleza.
eu cheguei sem muita noção de metodologia nenhuma na pesquisa. Não fazia ideia de como eu ia fazer. Metodologia é sempre um palavrão, né? Pois é, complicado. Mas eu descobri que não é um palavrão do qual a gente precisa ter medo. É uma coisa assim, que eu cheguei sabendo que eu queria fazer alguma coisa a ver com o evangélico, alguma coisa a ver com jornalismo e alguma coisa a ver com o Bolsonaro. Então eu tinha essas 3 coisas nem um pouco amplas, né? Mas tinha aí, e aí cheguei para minha orientadora, a professora Renata Moraes. Ela me ajudou muito a mostrar, por exemplo, que na pesquisa eu não precisava agir tão diferente de como eu ajo como jornalista. Eu podia fazer entrevista, eu podia pesquisar por fonte em livro e revisão bibliográfica. Eu achei que pesquisar era só ficar sentado lendo artigo e tal, mas não, eu fui para campo entrevistar, fiquei... Um estereótipo, né? Estereótipo um pouco. Passei, exato, é o estereótipo da pesquisa, né? que eu ia só ficar lendo artigo difícil e tal. Não, a maior parte do meu tempo, na verdade, eu passei lendo artigo de jornal pra ver como que estavam falando os evangélicos lá, né? Então, assim, a metodologia foi um pouquinho, talvez, diferente do que eu imaginava que fosse a metodologia de artigo, mas eu fiz entrevista, eu fiz análise de publicação, né? Eu li vários artigos também, que faz parte, claro. Isso foi bem legal. Que bacana. Muito bem, eu quero ouvir então a Beatriz. A Beatriz parece que analisou 2 telenovelas em momentos diferentes. Fala um pouquinho como foi. Sim, eu analisei 2 telenovelas da Rede Globo. E uma delas foi a Regra do Jogo, que é de 2016. A outra é a Vai na Fé, de 2023. Então, eu tentei pegar esse recorte de períodos distintos para a gente tentar entender como que elas são reproduzidas em diferentes períodos. E, primeiramente, eu também fiz, igual o Eduardo, a pesquisa bibliográfica, que é essencial. Então, eu li muitos artigos, muitos livros. E depois eu também fui pesquisa de campo, então frequentei alguns terreiros e conversei com alguns fiéis para entender como eles viam a representação das religiões deles nessas telenovelas. Se eles se sentiam representados e se a retratação dos elementos afro-religiosos eram fiéis ao que eles vivenciam no cotidiano. Muito bem, foi uma opção interessante você ter utilizado 2 telenovelas em momentos diferentes para perceber um pouco essa mudança, porque de fato a gente percebe, né, esse movimento na mídia e isso é positivo, né? Isabela. Bom, o meu caminho foi um pouco parecido com o do Edu. Eu cheguei para o meu orientador, o professor Luiz Mauro, e falei, quero estudar religião, mas uma coisa muito ampla, que a gente não ia ter muito tempo para fazer isso. E ele me disse, melhor você escolher um objeto... Não abraça o mundo, né? Que não vai dar certo. Ele falou, escolhe alguma coisa um pouco mais direcionada, escolhe uma denominação. E eu escolhi a Umbanda justamente porque foi uma denominação que foi muito ignorada pela academia durante muito tempo. E aí eu fiz a primeira parte da minha pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica também. Eu li textos sobre mediatização e sobre campo religioso para entender mais ou menos onde que essa denominação que eu estava estudando estava situada. Então a Umbanda está dentro do campo das religiões, então eu entendi sobre campo religioso, e a Umbanda passou por um processo de mediatização, assim como basicamente tudo que a gente convive hoje. E então eu também li sobre mediatização, e aí depois eu passei por um processo de análise mesmo do canal. Então eu analisei todo o canal do Alain, todo não porque é muita coisa, mas vários vídeos antigos, vídeos novos, vídeos mais vistos, os que geraram mais interação, e eu fui vendo mais ou menos como é que era a linguagem dele, o jeito que ele se direcionava aos fiéis, se ele tinha uma questão de adaptação a pessoas que não eram inseridas na religião, se dava para entender o que ele estava falando mesmo se você não tivesse tanto contato com a Umbanda, o jeito que os inscritos dele interagiam com ele, a questão dos temas que ele tratava também. Tinham temas que eram mais tratados, outros que eram menos, e depois eu relacionei essas 2 coisas e apliquei essa teoria na análise do canal dele. Isabela, você falou numa palavrinha importante que todos nós ouvimos em sala de aula e fora da sala de aula também, que é a mediatização. Uhum. Fala um pouquinho o que é mediatização. Bom, para entender mediatização, eu li principalmente os estudos do Javard, eu li um livro que chama Cyberreligião, os vínculos religiosos na cybercultura, do Jorge Miklos, justamente para entender como que acontece essa mudança, porque não só com a religião, mas com todas as outras instâncias que a gente vive na sociedade, a presença da mídia muda muito o nosso comportamento, o jeito que as coisas se colocam, e com a religião também aconteceu isso. Então, o jeito que
o sacerdote umbandista, por exemplo, se comunica dentro de um terreiro, é muito diferente do jeito que ele se comunica durante um vídeo num canal de YouTube. E então eu precisei entender como é que a linguagem, aqui, né? Estamos numa outra Exatamente. situação. A gente talvez não conversaria do jeito que a gente está conversando aqui se não tivesse uma câmera ligada, um microfone, enfim. E se não fosse veiculado em algum lugar. Seria diferente de uma sala de aula, por exemplo. E é a mesma coisa com a religião. Então, o jeito que o Alain se coloca, e o jeito que ele fala, o jeito que ele se direciona aos fiéis, e o jeito também que os fiéis recebem essa mensagem e praticam ali a experiência religiosa é muito diferente. Então, o que eu estudei, por exemplo, foi isso. Antes, a pessoa que pratica a Umbanda precisava ir num terreiro, e era a única fonte de religiosidade, era onde ela praticava a fé dela. Hoje, ela pode ver um canal de YouTube, ela pode ver um vídeo do Alain e ainda assim ela está praticando a fé dela, só que de um jeito completamente diferente, por causa do processo de mediatização. Perfeito. Bom, vocês trabalharam conceitos aí interessantes, importantes, né, para poder estabelecer também um caminho para a pesquisa. Geralmente a gente fica aflito com onde a gente vai chegar, né? Onde a gente chega com esse tanto de leitura, essas estratégias todas, né, que a gente percorre, que a gente usa para fazer esse percurso. Então, gostaria que vocês mencionassem os principais resultados que vocês obtiveram, né, com as pesquisas realizadas, né? Quer começar, Eduardo? Beleza. Bom, basicamente na minha pesquisa eu estava procurando entender o papel que a objetividade e a subjetividade. A objetividade, quando a gente fala no campo jornalístico, a gente está falando de uma perspectiva de verdade pura, basicamente, né? Que o jornalista está partindo de um lugar de verdade e aí a gente não leva em conta as subjetividades pessoais de cada um, né? Que é o time que torce, religião ao qual pertence, né? As opiniões pessoais, etc, etc. Com o tempo, o conceito de objetividade saiu dessa coisa, assim, né, de verdade pura e tal, que o jornalista é o detentor da verdade, né, sem mais nem menos. E aí a gente passou para a ideia que eu utilizo no meu artigo, que é a intersubjetividade. A intersubjetividade, e aí eu relacionei a intersubjetividade, que é um conceito teórico, com as respostas das minhas entrevistadas. Porque eu perguntei para elas, né, no dia a dia de vocês, como que vocês acham que é importante a gente usar a objetividade para falar da religião dos outros, né? Que é um assunto tão difícil de lidar, é um assunto delicado, é um assunto muito pessoal. E aí a ideia da intersubjetividade e a ideia que as minhas entrevistadas me passaram também é de usar a objetividade não como um ponto final, que a gente vai chegar na verdade pura por meio da nossa notícia, e nem como um ponto inicial, que eu, jornalista, sou detentor da verdade desde o começo. Na verdade, a objetividade é um conjunto de métodos. E aí, com esses métodos, você vai chegando perto de uma notícia melhor. Então, no fim do meu artigo, eu coloco várias sugestões, tanto das minhas entrevistadas, como adaptações conceituais que eu peguei dos meus artigos, mostrando como será que os jornalistas poderiam fazer notícias sobre os evangélicos mais próximas da realidade. Né? Talvez não falando só com líderes midiáticos, falando com os fiéis direto, né, talvez tentando, porque a gente fala evangélicos, né, e a gente esquece que essa palavrinha tão pequena tá falando, na verdade, de diversas denominações, diversas maneiras de viver a fé cristã. Então, também tentar encontrar essa diversidade, essa variedade de fonte na sua matéria. Não falar assim, os evangélicos votaram assim, sem trazer dados, né, e porcentagem, e mostrar as nuances dentro desse campo, né. Então, basicamente, esse foi o meu resultado principal, encontrar essa ideia da intersubjetividade e ligar com as ideias das minhas entrevistadas. Essa coisa, a objetividade é um valor que foi por décadas, né, por conta da influência da imprensa americana no Brasil, é muito disseminada. E, obviamente, né, como você disse, tem aspectos pessoais, mas os aspectos pessoais também são formados, né? A gente cria a nossa subjetividade a partir do coletivo também.
né? Então, quando eu falo sobre mim, eu estou falando sobre nós, né? Estou falando sobre uma sociedade, um contexto histórico, social, né? Específico. Então, essa sua conclusão, né, da intersubjetividade é bem interessante, né, para discussão, né, não só em sala de aula ou no ambiente acadêmico, mas também fora, né? É uma ideia, né, que a gente precisa conversar mais, né, com a sociedade de maneira geral. Por isso que a tua pesquisa tem essa importância, porque você vai um pouco por esse caminho, trazendo essa dimensão da intersubjetividade e da objetividade como método. Né? Isso dá até um tema para dissertação de mestrado, viu, Eduardo? Vamos ouvir aqui a Beatriz, que vai falar um pouco sobre as suas conclusões. Então, nas minhas conclusões, foi possível analisar, perceber que a novela de 2023 ela foi melhor retratada do que a novela de 2016, onde houve muita deturpação das características das religiões afro-brasileiras. E também deu para perceber que os roteiristas, diretores da cena, eles se informaram das religiões, foram pesquisar sobre o tema. E eu acho que é muito importante isso da gente, antes de entrar em contato com algo, estudar tanto a pesquisa bibliográfica, tanto entrar em contato direto com as pessoas que são realmente dessas religiões. Então, eu pude concluir que elas foram melhores retratadas e que eu acho que também, se a mídia antes estudasse mais e fosse atrás de entender a origem e o que significa cada elemento das religiões afro-brasileiras, ajudaria a ampliar a legitimidade social das religiões e também diminuir os preconceitos e intolerância religiosa. Você tem toda a razão, eu concordo plenamente com você, né? Não dá para ser diferente. É interessante a gente observar que a mídia, né? Nós que fazemos a mídia também, né? Vocês, no futuro, profissionais da área da comunicação, a gente também está imerso, né, nesse ambiente que muitas vezes nos leva ao preconceito, né, ao estereótipo, né? Então a gente tem uma ideia, né, e generaliza, né, como se todos fossem iguais. E na verdade a realidade ela é muito mais complexa do que supõe a nossa filosofia, né? Como diz o outro, utilizando aí um ditado bem conhecido. Quero te ouvir, Isa. Bom, em relação às minhas conclusões, eu entendi que o canal do Alain Barbieri eu coloquei como um produto da mediatização, um jeito da Umbanda se colocar na mídia e garantir essa sobrevivência no campo religioso. E aí que entra essa conversa entre as teorias de mediatização em campo religioso, que não estão necessariamente ligadas, mas que no caso do Alain, eu acho que elas fazem muito sentido juntas. Então, nessa questão da Umbanda, que nunca teve muito espaço nas mídias tradicionais, então na TV, no rádio, não é que nem, por exemplo, o que o Edu estuda da religião evangélica, que tem muito espaço na TV aberta, a Umbanda nunca teve isso, e nunca chegou nem perto de ter. E aí um canal de YouTube, que tem um alcance grande, que nem tem o canal do Alain, é uma forma dela achar uma alternativa de falar, não, eu não vou conseguir me expressar pelo meio tradicional, eu vou por um outro lado, por um lado mais independente, onde eu consigo passar minha mensagem sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de represália, também tem isso. E então é realmente uma forma da Umbanda se manter relevante e uma forma do Alain conseguir passar a mensagem dele e as opiniões dele em relação à crença da forma que ele quiser, tendo mais realmente liberdade no espaço digital. Então, nesse sentido, a internet, ela faz bem, né? Quando mostra essa diversidade. Sim. Apesar dos algoritmos, né? Sim. Apesar dos algoritmos, que a gente sabe que é difícil furar essa bolha. Bom, eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, um sobre a pesquisa do outro, se alguém quer falar alguma coisa sobre essas relações, né, que vocês, mesmo fazendo as pesquisas separadamente, acabam estabelecendo, né, pontos de vista, enfim. Alguém quer fazer algum comentário sobre a pesquisa?
Eu acho muito interessante que a minha pesquisa e a da Beatriz conversam, apesar da gente nunca ter se falado diretamente. É uma coisa que talvez se eu tivesse lido a pesquisa dela antes teria me ajudado muito e vice-versa. Então é engraçado que a gente segue por caminhos, às vezes até diferentes, falando do mesmo assunto, mas por metodologias diferentes e por usando leituras diferentes, a gente acaba chegando em lugares muito distintos, apesar da gente estar falando de um assunto muito parecido. Sim, eu concordo. A minha pesquisa com a da Isabela é muito parecida. Eu também abordei nas minhas referências bibliográficas o Luiz Mauro, que ele tem livros incríveis sobre Sim. mídia e religião. Então, acho que a nossa pesquisa conversa bastante. E nós três, de uma forma ou de outra, tratamos sobre temas religiosos em espaços midiáticos. Então, acho que tem tudo a ver as nossas pesquisas, embora tratem de perspectivas diferentes. Uhum. Legal também pensar que tanto a Isabela quanto a Beatriz, elas falaram de mediatização, falaram de religiões afro-brasileiras, mas assim, você vai ver as referências bibliográficas das duas, tem muita coisa diferente, assim. Uhum. E é muito legal se pensar nessa gama vasta, né, que a gente tem quando a gente vai fazer pesquisa. Dá para se tratar de um assunto de inúmeras maneiras, é muito legal. Isso trazendo olhares, né? Porque os conceitos, os teóricos são lentes que nós utilizamos para fazer uma leitura, uma análise da realidade. E eu acho que é um pouco isso que vocês trouxeram aí nas pesquisas de vocês. Bom, eu vou pedir para vocês darem aí dicas, né, para futuros pesquisadores, e também dicas de leituras, né? Então, eu não sei quem quer começar, quem se sente à vontade para dar as suas dicas para futuros pesquisadores de iniciação científica. Eu quero dar uma dica. Então, a primeira dica, e eu acho que é uma dica que foi dada para mim, foi muito importante. Se você está em dúvida entre fazer ou não pesquisa, só faz. Faz pesquisa, porque assim, não é uma coisa que vai ser tão complicada quanto você imagina. Seu orientador vai te ajudar bastante. Assim, né, pode parecer metodologia, essas coisas podem parecer coisas complicadas, mas no fim do dia você percebe que talvez não seja muito diferente. Claro, em escopo e em importância talvez um pouquinho, mas assim, não é tão diferente de um trabalho de faculdade típico, assim. E é uma oportunidade muito legal de você aprender mais sobre algo que você gosta. No meu caso, eu gosto muito de estudar religião. E um dos livros que eu li para minha pesquisa foi O Povo de Deus, do Juliano Speer. Ele é um antropólogo que estuda os evangélicos. E eu acho o livro dele bem legal para começar. Repete o nome dele. Povo de Deus, do Juliano Speer. Speer é S-P-Y-E-R. E ele é um antropólogo que estuda os evangélicos e ele ajuda a quebrar vários desses preconceitos, estereótipos que talvez a gente tenha na cabeça. Muito legal, boa a sua dica de fazer, né? A gente, eu acho que a pesquisa tem uma coisa de inspiração, tem uma coisa de questionamento, tem uma coisa de posicionamento também, de indignação às vezes, né? As nossas questões surgem muitas vezes das nossas indignações. Então, eu acho que mais ou menos me pareceu, até pela busca e pela temática que vocês trouxeram, um pouco dessa indignação, desse questionamento, né? Sobre a cobertura midiática, sobre efetivamente como as religiões buscam alternativas, né, para falarem de si, né, e como elas são representadas, né, na mídia. Então, você quer falar a sua dica? As duas, né? Eu vou falar primeiro do pesquisador. Para mim, quem me ajudou muito foi o Lycias Nogueira Negrão, que ele tem um livro que chama Entre a Cruz e a Encruzilhada. E ele fala muito sobre a origem de formação das religiões afro-brasileiras. Para mim foi essencial entender como que elas foram formadas e como que elas se estenderam até hoje, né? Aliás, não é tão atual o livro, mas 1996, mas tá ali. E uma dica também, igual o Eduardo falou, eu acho que dá medo, dá insegurança começar, a gente não sabe como mas fazer é muito legal e embora surjam muitas dúvidas no meio do caminho, no final dá tudo certo e é isso. Valeu, Beatriz. Eu acho que é isso. No caminho surgem muitas dúvidas, né? Elas já vêm, né? Porque os questionamentos também são um resultado das dúvidas, né, que a gente tem, aí a gente formula questões, né, para poder pesquisar, e é esse mesmo, né, o caminho. A gente vai se perguntando o tempo inteiro, né? Sim. Quero te ouvir, Isa. Bom, eu acho que a minha
dica para quem quer entrar na pesquisa vai muito nessa linha da dúvida. É uma coisa que eu tinha muito medo de entrar cheia de dúvida, porque eu falei, tem tanta pergunta, como que eu vou desenvolver um negócio não sabendo de nada, basicamente, né? Mas foi uma coisa que o Luiz Mauro, que é meu orientador, me ajudou muito também, porque ele falou que a pesquisa tem que ser uma questão, tem que ser alguma coisa que te move, então eu acho que a escolha do tema também é muito importante, tem que ser alguma coisa que te motiva, tem que ser uma coisa que mexe com você num nível além do eu me interesso, tem que ser um negócio que realmente você quer ir a fundo, você quer pesquisar, você quer destrinchar e você quer chegar numa ótica que ninguém teve ainda, porque eu acho que é basicamente isso que se resume, assim, você pesquisar e você chegar numa conclusão que ninguém mais chegou, é a tua conclusão, é a tua opinião a respeito do que você analisou, e essas dúvidas que eu tinha foi o que moveu a minha pesquisa, basicamente isso, eu tinha muitas perguntas, e foram essas perguntas que me levaram a pesquisar e a entender mais sobre o meu objeto e sobre o meu tema no geral. Muito legal, e mais do que opinião, né? Eu acho que a trajetória da pesquisa, ou como você faz a pesquisa, ela vai ajudando, né, nos questionamentos e nos resultados, né? De modo que você está alicerçada nas conclusões que você traz, né? Tanto Eduardo, né, quanto a Beatriz. Bom, eu não sei, eu acho que quando a gente termina a pesquisa, a gente sempre termina com mais questões. Eu espero que vocês tenham respondido a questão de vocês, a questão inicial, e que vocês continuem perguntando, né? Sempre, né? Porque, enfim, o caminho aí está aberto para vocês continuarem nessa trilha, né, da ciência e da pesquisa. Bom, por hoje, a gente finaliza o nosso Casper Ciência. Eu quero agradecer a presença da Isabela, da Beatriz e do Eduardo, que falaram um pouco sobre comunicação, mídia e religião. Então, até a próxima edição. Um abraço a todos. Casper Ciência.